Agora nós vamos dar uma olhada em Steven, fazendo algumas modelagens das etapas com Eric. Mas eu só queria mostrar como seria esse processo com um aluno mais velho. Vamos dar uma olhada. Tudo bem. Quando nós temos frações com denominadores que são diferentes, precisamos realizar alguns passos antes de fazer a adição, ok? Ok. Tudo bem. Então vamos olhar aqui nos passos que precisamos seguir. Então, primeiro, quando estamos fazendo adição de frações com denominadores diferentes, a primeira coisa que fazemos é vamos um modelo das frações e depois vamos encontrar os múltiplos dos denominadores. A terceira coisa que fazemos é determinar um mínimo denominador comum. Depois determinamos quantos novos conjuntos de cada fração vamos precisar e vamos criar. E outra coisa que precisamos é fazer a adição. Vamos olhar aqui essas duas frações. O que é essa primeira fração? É 1/4. E a segunda fração? 2/3. Isso, 2/3, muito bom. Então, qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Precisamos fazer um modelo da fração. Isso, fazer um modelo da fração. Então, vamos usar isso aqui para fazer um modelo da fração, ok? Então, o denominador nos diz quantas partes iguais existem num conjunto. 4. Isso, então existem 4 partes iguais num conjunto. Vamos colocar aqui 4 partes para fazer um modelo das 4 partes iguais. O numerador nos diz quantas partes são representadas, não é isso? Então, estamos representando uma parte de 4. Então, 1/4, não é isso? E qual é a próxima fração? 2/3, isso. Então, quantas partes totais existem no nosso conjunto? 3, isso, muito bom. Vamos colocar aqui 3 partes. Quantas partes estão representadas? O numerador é 2, que nos diz que tem 2 partes sendo representadas, não é isso? Isso, muito bom. Então, temos 1, 2, de 3. 2/3, não é isso? Isso, muito bom. Depois o que fazemos? Encontrar os múltiplos do denominador. Então, vamos começar então com 1/4. Qual é o denominador de 1/4? O denominador de 1/4 é 4. 4, muito bom. Então vamos escrever aqui o 4. Quando nós encontramos múltiplos, podemos pensar nisso como uma multiplicação, ok? Vamos multiplicar, vamos encontrar aqui 5, os primeiros 5 múltiplos do denominador, ok? Então, quanto é 4 vezes 1? 1. Tem certeza? Não, quer dizer, 4, isso, perdão. Muito bom. Então, quanto é 4 vezes 2? 8, muito bom. Quanto é 4 vezes 3? 12. 12, muito bom. Quanto é 4 vezes 4? 16. 16, bom. E 4 vezes 5? 20. 20, muito bom. Então vamos passar para o próximo denominador. Qual é o outro denominador? O denominador é 3. 3, muito bom. Vamos fazer a mesma coisa com ele. Vamos encontrar os 5 primeiros múltiplos de 3, ok? Ok. Então quanto é 3 vezes 1? 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. Muito bom. 3 vezes 3 é 9. 9, muito bom. 3 vezes 4 é 12. Muito bom. 3 vezes 5 é 15. Isso, 15, muito bom. Então, encontramos os múltiplos e o que fazemos depois? Nós encontramos o mínimo denominador comum. Então, nós temos todos esses múltiplos dos dois denominadores e precisamos encontrar os números que são iguais, ok? Então, que número esses dois conjuntos têm em comum? Eles têm 2 em comum. Que número é esse aqui? 12. Então, eles têm 12 em comum, não é? Isso. Então, vamos circular esses números aqui, 12 e 12. Muito bem. Então, encontramos o mínimo denominador comum. O que fazemos depois disso? Nós determinamos quantos novos conjuntos de uma fração precisamos criar. Então, para fazer isso, nós vemos quantas vezes nós temos que multiplicar para chegar no mínimo denominador comum, ok? Então, para chegar em 12, multiplicamos 4 vezes 3, não foi isso? Isso. Então, quantos conjuntos de 1/4 precisamos? 3. Isso, 3 conjuntos, isso mesmo. Então, já temos um conjunto aqui. Vamos voltar para aqui daqui a pouco, ok? Completar o conjunto. Mas agora vamos ver quantas vezes nós temos, quantos conjuntos de 2/3 nós precisamos, ok? Então, conte comigo para ver quantos conjuntos vamos precisar, ok? Então, vamos multiplicar por 1, 2, 3, 4. Muito bom. Então, multiplicamos por 3 quantas vezes para chegar em 12? Multiplicamos 4 vezes. Isso precisamos de quantos conjuntos, então? 4 conjuntos. Isso, 4 conjuntos. Muito bom. Vamos ver as diferenças. Então, com 1/4, quantos conjuntos precisamos? 12. Não, digo 3. Isso, 3 conjuntos. Muito bem. Temos já um conjunto. Então, vamos fazer mais 2 conjuntos, ok? Temos aqui 3 conjuntos de 1/4. Quantos conjuntos de 2/3 precisamos? 4. Isso, 4 conjuntos. Muito bem. Bom trabalho. Já temos um. Quantos mais precisamos?
Precisamos de mais 3. Isso, muito bem. Muito bom, então temos 4 conjuntos para 2/3. Os números que circulamos representam nossos novos denominadores, ok? Então precisamos, para cada um desses aqui, precisamos ver se tem 12 partes no total agora, ok? Então vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12? Sim, isso, muito bom. Vamos contar aqui e ver se temos 12 aqui também, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos 12 aí também? Isso. Muito bom, parabéns. Então agora, qual é a última coisa que precisamos fazer? Isso, precisamos combinar todos os conjuntos de frações, é isso? Eu vou fazer aqui conjuntos de 12, usando esses contadores aqui, eu vou fazer conjuntos de 12, ok? Vamos começar com os vermelhos primeiro, ok? Porque eles aqui nos vão dizer qual é o numerador, ok? Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chegamos em 12? Não, ainda não. O que precisamos fazer então? Vamos pegar mais um. Muito bem. Quantos dos amarelos nós temos ainda? Isso, 12, muito bom. Então podemos fazer aqui um conjunto de 12, mas não vamos usar esses aqui por enquanto, porque eles não representam nada por enquanto, ok? Estamos olhando aqui os vermelhos, para representar nosso novo numerador, ok? E o total vai representar o nosso denominador, ok? Então vamos contar os vermelhos que tem para ver qual vai ser o numerador, ok? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nosso numerador é 11. Isso, muito bom. E qual é o denominador, então? 12, 12, isso, muito bom. Então, 1/4 mais 2/3 é igual a 11 dozeavos. Isso, muito bom, incrível. Muito bem, esse foi um exemplo muito bom que o Steven deu em termos de etapas de modelagem. Mas Steven estava trabalhando com um aluno da 8ª série, enquanto que no exemplo anterior, Doriela trabalhou com uma aluna do jardim de infância. Muitas vezes os problemas que os alunos de jardim de infância vão trabalhar para resolver não têm todos esses passos. Portanto, leva um pouco menos de tempo para fazer isso. Já neste problema, no qual Steven estava trabalhando com Eric, envolvendo adição, frações, com denominadores diferentes, há algumas etapas a serem seguidas. Então precisava de um trabalho muito bom para modelar essas etapas. Outra coisa que Steven fez muito bem no sentido de dar uma explicação clara foi usar uma linguagem concisa. Ele foi muito conciso ao falar sobre denominadores e numeradores, muito conciso em falar sobre adição e conciso em usar multiplicadores. Então, se eu disser para você resolver a operação 26 mais 79, eu penso na operação. Portanto, esse é um termo matemático conciso. Eu adiciono, eu subtraio, eu multiplico ou eu divido. Então, você pode ver que estou sendo muito concisa com a minha linguagem. Não estou adicionando uma linguagem floreada a isso, porque sei que para resolver isso, primeiro eu tenho que decidir sobre a operação. Devo adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir? Essa é uma linguagem importante, em que o aluno precisa se concentrar para resolver esse problema. Observe como Steven foi muito específico com relação à linguagem matemática que ele estava usando. Ele falou sobre como adicionar frações com denominadores diferentes. Então, quando ele começou a revisar o passo a passo, quando ele fez o modelo das frações, ele disse: primeiro precisamos modelar as frações, e então precisamos olhar para os denominadores e determinar se eles são diferentes. Então ele está sendo muito explícito e organizado com relação à linguagem que ele está usando. Esse livro aqui, A Professora, esse aqui é um livro que a gente começou a escrever no ano passado, eu e Matheus, em março do ano passado. Muita gente pedia aqui no canal indicação de livros sobre o processo de consciência fonológica, sobre o processo de alfabetização, e eu não queria fazer um livro didático, nem um livro de formação de professores, que eu acho que já existem livros bacanas, a gente geralmente indica alguns deles aqui, e surgiu a ideia de fazermos uma história, né, um livro no estilo de romance de suspense, sobre uma professora, né, que vai se deparar com uma coisa muito estranha no primeiro dia de aula. É uma professora que ela assume numa prefeitura, né, no segundo semestre, então ela foi chamada, ela tinha passado no concurso, mas só foi chamada no fim das férias, né, para assumir aí em agosto, e aí ela vai dar o primeiro
quando ela entra na escola, naquele primeiro dia, ela senta na cadeira dela, ela abre a gaveta, aí ela recebe um bilhete anônimo, e esse bilhete vai colocar essa professora, que o nome da personagem é a professora Juliana, numa jornada em que ela vai ter que aprender a alfabetizar de uma forma muito rápida, muito interativa e que motive muito as crianças. Então é uma história que fala sobre essa experiência da professora Juliana, logicamente que é uma história de ficção, né? Não é uma história real, mas ela é uma história baseada em evidências científicas reais, né, que é bem interessante aí para as professoras da educação infantil, primeiro e segundo ano, mas quem tem curiosidade, quer trabalhar também mais a questão da leitura de palavras e um pouco da fluência também nas séries posteriores, né, seus alunos do terceiro e do quarto ano ainda estão com dificuldade, e muitos realmente ainda estão, infelizmente, por conta da pandemia, talvez o livro também possa ser interessante para você. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.